E hoje eu estou falando sobre um tema que eu acho que é interessante para mim, para muita gente. E por que eu estou falando isso? Porque eu penso que muitas das pessoas que acompanham aqui a nossa conversa são empreendedores, querem internacionalizar o negócio, são profissionais que querem trabalhar fora do Brasil. De forma geral, todo mundo pensa assim, o benefício de ter a cidadania europeia é basicamente viver num país que não tenha tanta violência. E assim, eu acho que me parece que é pouco. Então eu queria te pedir ajuda. Quais os benefícios reais, mais do que viver num país sem ter violência? Quais são os benefícios de ter uma cidadania europeia? Para Tá, carreira, para negócios? muito, muito bom. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente teria que responder uma pergunta que é a seguinte: quanto vale a sua liberdade? Essa é a pergunta que a gente geralmente tem que se fazer em termos de opções. Porque a cidadania italiana, assim como a portuguesa, como a espanhola, como a alemã, ela te permite acessar uma série de benefícios que não são óbvios e são pouco conhecidos dos brasileiros, porque a gente aqui é acostumado com muito pouco. Todo mundo que coloca o nariz para fora do Brasil sabe que, por exemplo, a educação é um direito de todo mundo. Todo mundo tem que poder estudar, independentemente da classe social. E esse é um dos fatores primordiais da cidadania europeia. Ou seja, não é para viajar. Mito número 1. Mas cidadania é para viajar? Não. Você vai ficar no Brasil e eu vou te explicar o que você vai fazer com essa ferramenta. Você vai pegar essa ferramenta, você imagina que ela é uma caixa de ferramentas e uma das ferramentas que está ali dentro abre uma porta que chama Universidade Europeia. Depois a gente fala das outras ferramentas, mas esta ferramenta específica abre essa porta. E a porta da Universidade Europeia são milhares de oportunidades. São 27 países. Imagina, quantas universidades existem na Alemanha? Milhares. Então, você tem acesso gratuito a todas essas milhares de universidades. Para que nível vai a sua carreira se você consegue ter uma educação desse nível? Então, se você consegue estudar engenharia mecânica na melhor universidade de engenharia mecânica da França, para que nível vai a sua carreira? A nível mundial, porque hoje a concorrência é a nível mundial, né? Hoje, você está no LinkedIn, você pode ser contratado por uma empresa na Alemanha, em Portugal, e trabalhar remoto, né? Então, na verdade, se você tem uma formação global, você entra no mercado global muito mais facilmente. E quem, pai, não gostaria de proporcionar uma educação melhor para o seu filho? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que eu quero deixar para o meu filho? O que eu posso deixar, né? Se você pode deixar dinheiro, ok, faz sentido, mas o dinheiro eventualmente acaba. O que os pais me respondem é: eu quero deixar uma educação, eu quero deixar uma base para ele poder ter a vida dele, ter a carreira dele, ter a família dele. E então a base que ele pode deixar, essa plataforma que ele pode alicerçar todas essas coisas é a educação. E a cidadania é um instrumento da educação. Esse é um propósito sempre, digo para todo mundo que entra aqui, que a gente é meio, a gente não é fim. A cidadania não é um fim, é um instrumento para você conseguir outras coisas. Então, o primeiro lugar é universidades gratuitas na Europa. Como funciona isso? A minha irmã, por exemplo, estudou em Rotterdam, ela fez a inscrição, universidade, eram R$ 300 por mês. Então, em vez de você pagar uma taxa anual, as universidades são anuais, 10 mil euros, que as colegas dela que não eram europeias pagavam, você paga uma FII simbólica de 1.200 euros. Essa era a FII que ela pagava. Tá? Eu tenho outros exemplos. Agora, eu também tenho um podcast que vai sair daqui a pouco, e a Carol Zamboni gravou comigo aqui nessa sala. Ela me disse: Nathalie, eu pleiteei para a vaga de mestrado em marketing na Dinamarca, em Copenhague, numa das melhores universidades de marketing do mundo, e
o processo de seleção foi super simples. Você manda a sua documentação italiana, então você manda a cópia do seu passaporte, manda o seu currículo do Brasil traduzido, ela queria uma pós-graduação, então ela mandou todo o currículo, a grade curricular da graduação traduzida, o certificado de conclusão da graduação, traduzido para o inglês, e mandou para a universidade. Assim que abriu vaga no ano, a universidade mandou para ela uma carta que ela tinha sido aceita. Naquele ano, naquele momento, que era fevereiro, ela disse, não fazia sentido, eu estava na Itália dando aulas, ela estava morando na Itália, e aí ela esperou o próximo semestre, fez de novo a mesma coisa e ela foi aceita. Então, só para te entender quanto é simples, tá? Não teve nem entrevista para o mestrado. Hoje a Carol, depois de... Então ela fez 3 anos de Itália, ela já está há mais de 3 anos na Dinamarca, isso aconteceu, né, bastante tempo, e a Carol está super feliz com o trabalho dos sonhos, ela já está trabalhando no meio tempo, enquanto ela estava estudando, ela já começou um estágio. O governo dinamarquês, para os seus cidadãos, e cidadãos europeus entram ali, se você trabalha 10 horas por semana, no mínimo 10 horas por semana, ele te dá ajuda de custos. Então, ela ganhava o equivalente mais ou menos a 4 mil reais por mês, que ajudava ela a manter o aluguel, para estudar na Dinamarca. Então, ela tinha 0 custos, porque todos os custos delas eram subsidiados por essa entrada do governo dinamarquês, e estudava de graça. Ela não teria estudado de graça se ela não fosse cidadã europeia. Então, essa informação, ela serve para Itália, Portugal, Luxemburgo, Alemanha, não é só para os 32 milhões de descendentes de italianos, é para 70% da população brasileira, porque todo mundo, se você escavar, né, pode ter uma ascendência que talvez você nem saiba. Os casos dos judeus sefarditas é muito comum, às vezes a pessoa não tem ideia que tem uma ascendência judaica sefardita, e você sabe que não tem limite geracional. Dentro dos portugueses é muito recorrente. Olha, vou te dizer assim que só de você ter trago essa primeira ferramenta, digamos assim, o benefício de ter a cidadania, eu não sei se eu acho muito bom ou me assusto, porque baseado no que a gente precisa investir no Brasil em educação, e que infelizmente, mesmo investindo tanto, nem sempre tem a qualidade que deveria ter, eu acho que só por isso já vale qualquer tipo de investimento. Natália, se você disser agora, vamos fazer a cidadania, eu acho que eu vou fazer. Porque você vê valor nisso. Nem todas as pessoas veem valor na educação. Porque é plantar uma árvore, né? Você vai criar a sombra, você precisa plantar a árvore. Então, eu acredito muito, Renato, que o problema do Brasil é desigualdade de educação. Então, eu sempre achei que não tem nada a ver com desigualdade. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to a